Bom, falando de dados, a gente está num contexto que o volume só tem aumentado, né? Você fala de iniciativas de Open Finance, IA generativa, etc. Essa demanda do volume acho que só aumenta. E ao mesmo tempo, eu iniciei minha carreira no Itaú, não tem muitos anos isso, mas eu ouvia sempre na época de Data Lake, e a gente ia conversando, era uma estrutura centralizada e vocês apresentaram recentemente um case de mudança de arquitetura, né? Queria entender um pouco mais disso, assim, em que momento que essa estrutura, vocês passaram a reconsiderar isso, e aí quais foram as alternativas e como é que foi um pouco dessa mudança? Legal. O Itaú, como toda empresa, ele teve a sua jornada passando pelo tradicional data warehouse, olhando ali para uma camada modelo dimensional, e no meio, lá por volta de 2012, mais ou menos, nós começamos quando teve o boom do Big Data, nós começamos a explorar o Hadoop. Em 2012, 2013 aproximadamente, nós colocamos o Hadoop dentro do banco, já sabendo que ele poderia, em breve, passar a ser o local de centralização dos dados. Então, nós aí, lá para 2014, estabelecemos que a nossa arquitetura de dados seria baseada em Data Lake, centralizando os dados de um local para depois alguns outros ambientes analíticos eles consumirem dali. Mas com isso nós traríamos todos os dados para dentro dessa estrutura. Bom, o banco, como a gente sabe do mercado, o banco passou nesse meio tempo, 2014 em diante, começou uma jornada muito forte de modernização do seu próprio core banking. E é um case de mercado também. Esse processo de modernização do core banking passou por uma mudança cultural, organizacional e o modelo de trabalho. Passamos para adotar um modelo ágil, com squads, com tribo, com o que a gente chama de comunidade integrada com o negócio. Essa trouxe um nível de escala para o banco muito grande. Mudamos em 2 ordens de grandeza a quantidade de mudanças que ocorrem por ano no banco. Então acelerou bastante o lado transacional. Acelerou também a possibilidade de criação de novos produtos. Toda essa transformação trouxe, consequentemente, um volume de dados muito maior. Porém, a nossa organização de dados ainda estava no modelo Data Lake, com uma organização centralizada, tinha uma diretoria que era responsável pela parte de extração e ingestão e carga dos dados no Data Lake, e mais ainda a construção do que hoje chamamos de Data Products, mas na época não, produtos de dados, mas na época não chamávamos assim. Isso começou a demanda crescer, porém bater no gargalo. Essa situação levou a gente a refletir sobre, será que o nosso modelo arquitetural está correto, dado a dimensão e o tamanho que o banco está ficando? Nessa reflexão fomos procurar algumas alternativas e encontramos o Data Mesh e vou até fazer um parênteses. O Data Mesh, dentro do contexto de AWS, nós encontramos ali no Data Mesh uma boa alternativa. E por que no contexto da AWS? Porque você consegue descentralizar um pouco as capacidades em torno do dado, porém criar uma visão unificada virtual, graças à maneira como os buckets se comunicam e as peças se comunicam, sem você ter que movimentar o dado. Então, qual era o nosso propósito? Dar maior autonomia para as comunidades, passar a responsabilidade sobre a ingestão e manutenção do dado para as comunidades, com times cuidando dos produtos de dados, escalando com isso o banco, porém tendo uma maneira de governar isso, sem perder aspectos de privacidade e segurança, governar isso e criar uma visão que o dado ainda continua central, mas isso é virtual, ele está em contas, em buckets separados, porém quando o usuário faz uma consulta, ele não sabe que isso está sendo cuidado por outras partes. Lá na época, quando o pessoal veio com essa solução e propôs a solução, do meu time ali, uma das razões disso ter acontecido foi o Lake Formation, ali a maneira como o Lake Formation lida com o controle de acesso e tudo mais. Então a gente viu que isso era fácil. Depois, para implementar o Data Mesh, nós tivemos que cuidar de outras partes que envolviam a governança de todo esse ecossistema, envolvia a parte cultural e conceitual de como você levar para os times o entendimento de como é o processo de ingestão de dados, como é o processo de qualidade de dados, o que é a construção de produtos de dados. Então,
ao longo dos 2 anos, nós fizemos tanto a infraestrutura, quanto também viemos trabalhando no processo de change management, né? Sim. De cultura, processo, metodologia, para que o banco conseguisse adotar isso daí.